Bom dia, queridos! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é Meias Verdades. Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Versículo 5: Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Existem algumas estratégias de venda que irritam muito os clientes, pois aparentam uma proposta que, por fim, não traz verdades absolutas, já que não proporcionam os benefícios oferecidos. Um exemplo foi o ocorrido em alguns postos de combustíveis há um tempo. O posto colocava uma placa grande com um preço extraordinário para o combustível, e assim formava-se filas imensas. Na hora de pagar, percebia-se que o preço não estava mais barato. O cliente ia reclamar e a resposta dos responsáveis pelo posto era que o preço menor era a partir das 21 horas. Como não estava neste horário, o preço era o normal. Inclusive, esta informação estava embaixo do preço promocional, bem pequenininho. O cliente já tinha abastecido e, mesmo sabendo do golpe que aconteceu, deixava para lá, embora muito irritado com o ocorrido. Vivemos em um mundo de meias verdades. Às vezes é um empresário querendo lucrar mais do que devia. Outras vezes é o cônjuge não querendo problemas no casamento. Em alguns momentos são os filhos evitando uma bronca, o funcionário tentando impedir uma demissão e tantos outros motivos que se pode vir à sua mente. Mas as primeiras pessoas vítimas dessas meias verdades foram Adão e Eva. E adivinha quem foi o primeiro golpista? Se você disse diabo, está certo. A pior de todas as mentiras. Quando falamos de a pior de todas as mentiras, nos referimos à mais perigosa. Fugimos de propostas mentirosas. Mas e quando nos deparamos com propostas com meias verdades? Aí talvez fique mais difícil fugir dos prejuízos. No exemplo do posto de gasolina, o cliente, mesmo sabendo a má fé do posto, acabava aceitando a culpa de não ter visto as letras pequenas que diziam o horário do preço promocional. Veja o que a serpente, que era o diabo, fez. Disse a Eva que certamente ela, ao comer do fruto, não morreria. E mais do que isso, como Deus, conheceriam o bem e o mal. A serpente mentiu? Para essa reflexão, vamos pensar. A Eva comeu do fruto e depois deu para Adão, que também comeu. Gênesis 3:6. Eva comeu e percebeu uma coisa: não morri. E logo seu sentimento foi: Deus mentiu para nós. A serpente está certa. Então ela deu para Adão. E o que aconteceu logo em seguida? Os dois que só conheciam o bem passaram a discernir o mal. Vamos voltar à pergunta: a serpente mentiu? Sim e não. Ela disse a verdade quando falou que fisicamente Adão e Eva não morreriam naquele exato momento, no sentido físico, mas mentiu, ou seja, omitiu, sobre o fato de que o salário do pecado é a morte, na condição primeiramente espiritual, com a perda da comunhão com Deus e toda a vida produzida por essa comunhão. Mas também omitiu em não dizer que haveria uma futura morte física. A serpente falou a verdade quando disse que Adão e Eva conheceriam o mal, que ainda não conheciam. Mas omitiu ao não dizer que conhecer o mal era sentir dor, tristeza, solidão, raiva, ressentimento, amargura. Era preciso lidar com desejos maus e destrutivos. Esteja atento às meias verdades dos nossos tempos, tais como: Deus é amor.
como um ser que não reprova o pecado. Quando encontramos em Salmos, capítulo 5, versículo 4, a seguinte verdade: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo, o mal não pode habitar. Cada um tem a sua verdade, supervalorizando a individualidade e subjetivando a verdade absoluta de Deus. Quando a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, as palavras do próprio Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, não uma das verdades, a verdade e a vida. Outra meia-verdade? Precisamos da Bíblia, mas nem toda a Bíblia é para os nossos dias. Como se o valor moral da Bíblia fosse mutável. Então vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o seguinte texto: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou então a meia-verdade que diz: Eu posso buscar a Deus, mas posso fazer do meu jeito. Como se Deus fosse fruto daquilo que eu quero e penso. Mas Salmo 115:3 diz: Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. O diabo é como um grande golpista. Esteja atento para as suas meias verdades. Essa devocional abençoou você? Então, compartilhe ela com alguém e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.